adianta ficar fazendo afirmação positiva. É a mesma coisa que eu falava, não adianta ficar fazendo banho de erva, não adianta ficar usando cristalzinho. E aí a galera ficava indignada comigo. Mas agora já tem mais pessoas na internet que já fizeram o download dessa informação. Então eu já tô vendo, assim, várias, principalmente as americanas, que elas falam muito, né? Então elas já estão trazendo isso. Eu falei, cara, eu tenho que trazer essas atualizações para as mulheres incríveis, amadas, que estão aqui na Egrégora Aura. E por que é tão importante isso? Primeiro, né, vamos explicar aqui o que são afirmações positivas, caso você não saiba. Afirmações positivas normalmente são as pessoas que querem conquistar algo, como eu falei aqui no início da live. Então, afirmações positivas é quando você quer conquistar algo e você vai lá e faz uma listinha do que você quer e você fica afirmando positivamente sobre aquilo. Então, por exemplo, eu não sou ansiosa, ou tipo, eu sou muito calma. Ou talvez você queira coisas do tipo, eu já tenho 10 mil reais na minha conta bancária, eu sou milionária. Daí você fica falando, e pouquíssimas pessoas têm resultado com isso. E o resultado é muito incipiente. Então, esse tema é um tema que é importante a gente entender que na nossa caminhada de consciência, nessa transição planetária, aos poucos foram sendo apresentados para nós as tecnologias do astral, vamos dizer assim, as tecnologias de modificação emocional, de modificação da consciência, que são compatíveis com o nosso grau de entendimento das coisas. Então, né, as tecnologias espirituais, elas são enviadas pra gente pela espiritualidade desde os primórdios da humanidade aos poucos. Porque não adianta, meu amor, você pegar uma informação ultra mega e jogar aos porcos, né? Como dar pérolas aos porcos. Isso não dá certo. Tá? Então, você pode ver que a evolução tanto da religiosidade, da espiritualidade, quanto das terapias emocionais, ela foi sendo condizente, né? Foi trazida pela espiritualidade, condizente com o grau de evolução moral e consciencial. Só que agora, nessa transição planetária, né, a gente acelerou essa transição. Então, muitas pessoas que estavam no completo adormecimento, tá, consciencial, aquelas pessoas que ainda estavam às vezes, e nada contra, eu vou explicar para vocês em outra live, né? Todas as religiões e todas as crenças, elas são muito boas, elas são muito sábias, porque elas servem para um tipo de espírito específico. Quando eu falo espírito, eu falo consciência, tá, gente? Espírito, eu sou espírito, você é espírito. Nós temos um espírito, uma consciência aqui dentro desse corpinho maravilhoso. Independente se você acredita em outra vida ou não, independente se você acredita em céu, independente do que você acredita, todos nós temos uma consciência aqui dentro. É esse espírito que eu tô falando. Então, de acordo com o grau do nosso espírito. Então, tem pessoas que já vêm para a Terra com um grau de abertura e consciência maior, e tem outros que não. Então, essas sabedorias, essas religiões mais antigas, mais a ferro, mais a fogo, elas são condizentes com essas pessoas que têm esse grau de moralidade, vamos dizer assim, né, de consciência, mais pouquinho primitivo, tá? E primitivo eu não falo de ruim ou mal, não. Significa que a gente está mais avançado. Às vezes o cara chegou nessa etapa aí muito mais rápido que a gente está aqui, ó, patinando e sendo expulso de vários mundos há muito tempo, tá? Então, né, essas informações foram sendo enviadas aos poucos para a humanidade. Então, cada grande revelação, ou grande Messias, ou grande avatar que a gente teve na Terra, como o Buda, o Cristo e vários outros, trouxeram uma informação para atualizar as informações antigas. Então, né, nós não devemos de jeito nenhum ficar apegados, por exemplo, ao Antigo Testamento, falando, não, porque é antigo, porque é melhor. Claro que não, gente, se atualiza. É tipo a atualização do iPhone. A gente também se atualiza, o nosso grau de consciência também e a humanidade também. Então, transição planetária tem a ver com receber essas novas informações disponibilizadas pela espiritualidade e continuar. Então, há um tempo atrás, foi trazido para a gente a questão da afirmação positiva. Naquela época, pra gente que não faz muito, né? Não faz muito tempo isso, fazia muito sentido. E as pessoas já começaram a ver um grau, né, de diferença. Por quê? De forma geral, o cérebro humano, ele tem uma capacidade de proteção, principalmente na época que a gente estava lá nas cavernas, que é de ser pessimista. Então, muitas vezes, as pessoas são pessimistas e ficam planejando e pensando em coisas ruins que podem acontecer, mas isso, na verdade, são as pessoas
pessoas que ainda estão dando ouvido a esse cérebro mais primitivo, porque o cérebro, ele nos protege. Então, antigamente, ele falava assim, olha, eu não vou naquela floresta, porque da outra vez que eu fui na floresta, tinha, de repente, um gato gigante que me atacou, uma onça, um tigre. Então, aquela floresta lá eu também não vou, porque pode ser que seja perigoso. Então, isso é um mecanismo natural do cérebro que a gente trouxe para o momento de agora. Se você passou alguma experiência de medo ou ruim na infância, você tende, mesmo que não conscientemente, a entender que aquilo é perigoso. E você fica escutando, então, esse loop mental negativo. Quando você insere as afirmações positivas, tá? Você começa a mudar esse padrão mental. Então, você começa a dar mais ouvido a um cérebro, vamos dizer assim, né? Uma parte da sua consciência que é um pouco mais expandida do que aquela que fica o tempo todo no medo, no medo, no medo, no medo, no medo. O medo ele não deve ser coibido, o medo ele é muito bom, ele é natural para o ser humano, ele deve ser ouvido porque ele faz com que nós nos preparemos. Eu já falei isso em outra live, mas existe o medo paralisante e existe o medo que nos traz, né, a preparação para que nós possamos andar aquele caminho com o mínimo possível, é claro, de intercorrências, né? Então, o mínimo possível de coisas que possam dar errado pra gente, tá? E é para isso que serve o medo. O medo, ele não é ruim. Inclusive, as pessoas que acham, né, que, eu tenho coragem significa não ter medo. Não, 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 não. Coragem é fazer com medo mesmo, gente. Todo mundo tem medo, tá bom? Não achem que vocês vão deixar de ter medo, vocês não devem deixar de ter medo. O medo ele serve para que a gente se prepare. Então, poxa, eu tô com medo de fazer um lançamento, eu tô com medo de começar a empreender, tô com medo de começar a oferecer meu serviço de terapeuta, porque eu fiz a Aura Healing com a Thalita. E eu quero começar isso, mesmo que seja, né, um job paralelo ali com o que eu já faço, mas eu tenho medo. As pessoas vão me julgar, porque eu sou advogada, porque eu sou engenheira, eu sou engenheira. Então eu tenho medo desse julgamento. Você nunca vai parar de ter medo de julgamento. Você sempre vai ter julgamento da próxima etapa. Então, se eu não tenho mais medo de expor ou de mudar minha profissão, você vai ter medo da próxima etapa, que talvez seja investir X mil reais numa mentoria, igual eu investi nos últimos 6 meses, eu investi mais de 100 mil reais em cursos e mentorias para mim, entendeu? Para eu estar aqui ensinando mais para você. No passado eu tive medo, dessa vez eu não tive, porque eu já sei que eu tenho total capacidade de repor isso. Mas, talvez, se quando for para investir numa mentoria de 500 mil, não sei, entendeu? Ou se for para fazer um lançamento onde invista muito dinheiro, talvez eu vá ter medo, porque eu ainda nunca fiz. Então, ter medo de um caminho que eu não andei é muito natural. Então, essa é a grande diferença do medo, né, paralisante e o não medo. Então, falando sobre afirmações positivas, vamos dizer assim, a maior contribuição de afirmação positiva para a gente é, na verdade, transicionar esse padrão do nosso cérebro de negativismo para algo mais positivo, algo encorajador, algo que para de trazer esse cérebro lá bem reptiliano, bem, né? Bem, vou morrer atacado por um leão na selva, para um lugar de possibilidades, porque afinal de contas nós estamos na cidade, a gente não tem mais, né? Tudo bem que no Brasil a gente já tem um perigo de ser assaltado, mas no nosso dia a dia a gente não vai morrer, né, dentro do nosso trabalho, a gente não vai morrer abrindo uma live, você não vai, né, explodir olhando o seu celular. Então não faz sentido com que esse medo venha na nossa vida para coisas que não precisam ter medo. Gente, é isso, as pessoas mudam de carreira, as pessoas querem fazer novas profissões, as pessoas querem assumir a espiritualidade e entrar nesse caminho, e tá tudo certo. Isso não é necessário ter um medo como se nós fôssemos morrer para isso, tá bom?